Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está no Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de magia mesopotâmica. É isso daí mesmo que você ouviu, magia mesopotâmica. A gente foi caçar. Na verdade, não, a gente já tinha um especialista. Ele já veio aqui umas duas vezes e toda vez que ele vem, ele já é praticamente da casa e sempre a gente já sabe que vai ser uma conversa muito foda. Então hoje a gente vai trazer para explorar um pouquinho sobre esses tipos de magia que é pouco estudado, né? Então, antes de chamar nosso convidado pelo Boteco dos Illuminatis, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Eu que amo história, e esse é um dos assuntos que não estão em livros históricos, estou bem ansioso por essa live. Aí, diretamente do Ciências Proibidas, Ulisses Massad. Opa, boa noite, pessoal. Mesopotâmia já é um assunto interessante, agora saber da magia que rolava lá vai ser mais bacana ainda. Então, estou com uma expectativa enorme para a noite de hoje. Dos nossos reinos da bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos. Receber o Rômulo aqui é fera demais. O cara devia ter carteirinha já do boteco, o quinto Beatle aqui da mesa. O assunto é interessantíssimo e a gente só senta para aprender. Diretamente do Japão, Robson Belli. O Raio Gozaimasu, para quem está aqui comigo, Kombawa, para quem está no Brasil. Quando estiver vendo à tarde, isso em outro horário, é um prazer estar aqui, compartilhando esse momento com vocês. Como é sobre Mesopotâmia, vamos lá, do Muzi, que é o Olá em sumério. Vamos lá. E do Círculo de Pedras, Pedro Pavão. Salve, salve, meus amigos cristalinos, para falar desse lugar tão antigo da nossa história e tudo isso, eu trouxe o zircão, uma das pedras mais antigas do nosso planeta Terra. Então, vamos que vamos. E dos reinos subterrâneos do Morte Súbita, Tiago Tomosauskas. Boa noite, pessoal. Eu voto com o relator, acho que o Rômulo devia ter carteirinha aqui do Mayhem, uma cadeira cativa aqui conosco, e ele devia vir pelo menos uma vez por mês para falar só de Mesopotâmia. Aliás, ele podia fazer ele vir falar de Mesopotâmia, vir falar de Jurema Catimbó e vir falar de Tantra. Já tem pelo menos 3 dias da semana aí de programação garantida. Para quem não conhece o Rômulo, eu vou ler aqui rapidinho um pouquinho sobre ele, uma apresentação. Rômulo Angélico é professor do ensino fundamental e médio, escritor, pesquisador especializado em história e espiritualidade ameríndia, afro-europeia e oriental, ou seja, pega geral. Com licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ele consegue juntar essa parte da espiritualidade e da história e tem uma vasta produção, né? Ele já escreveu vários livros, ele já colaborou para a revista Hermetismo, ele colabora para o Morte Súbita, vira e mexe, ele faz seminários, tem grupos de estudos. É um cara que vale a pena acompanhar, seguir e ver o que ele está aprontando. E hoje ele veio aqui falar da magia mesopotâmica, né, com a gente. Ele já veio uma vez antes para falar das origens, hoje ele vai dar uma explorada maior aqui sobre o assunto. Seja bem-vindo, Rômulo. Meus irmãos, gratidão pelo convite. Mais uma vez, eu me sinto muito feliz em trocar essa ideia com vocês. Se eu pudesse, realmente, eu estava mais vezes interagindo. Minha vida está uma coisa abençoada por Deus. Eu tenho produzido mais do que quando tinha 20 anos de idade, pô. Eu achava que o negócio ia ser diferente. Eu pensava que à medida que fosse envelhecendo, ia saturando, ia cansando, mas o negócio está invertido, sabe? E aí eu só lembro de você, Tamossasco, você me deu aí uns livros sobre alquimia. E, caramba, meu irmão, a alquimia aí chegou, a egrégora cobriu aqui. E aí eu Que vou... legal. Cobriu legal, meu irmão. Minha esposa diz assim, rapaz, tu não para com isso. Eu digo, quando o papai do céu disser, tá bom, Romulo, chega, aí eu vou pedir mais um pouquinho. É isso aí, o pessoal aqui do chat está comentando que você é realmente uma lenda viva do ocultismo, assim, o pessoal tem que te acompanhar. Das outras vezes você contou um pouquinho a sua história, e dessa vez eu queria que começasse o papo com você contando sobre o seu grupo dos 33, os 33 estudiosos, do primeiro grupo, o segundo grupo, o que é isso? Explica para a galera o que é exatamente isso, da onde veio a ideia, a situação atual e quais são os planos para o futuro. E aí você emenda para o assunto que você achar mais apropriado. Certo. Rapaz, os 33 são o seguinte. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, que eu já vinha acumulando material sobre Mesopotâmia,
que é um material bem difícil de se encontrar. A gente encontra muita coisa em língua inglesa e alguma coisa em espanhol, mas língua portuguesa é uma dificuldade. E aí eu me arrasto no inglês, o espanhol até desenrolo. Só que aí eu já vinha desde 2000, né? Quando eu ingressei no curso de História, no primeiro semestre nós pagamos uma disciplina chamada História Antiga 1. E eu percebia que meus amigos de sala, meus amigos de turma, tinham muito interesse em Antigo Egito, e tinha uns ocultistas lá do curso de Filosofia, do curso de História também, e a turma sempre enaltecendo o Egito. Eu gosto do Egito, né? Também estudo sobre o Egito, inclusive quero escrever um opúsculo sobre o Egito Antigo também. Está nos meus planos aí, né, para o ano que vem. Mas aí, quando eu conheci a Mesopotâmia, quem me apresentou foi o professor Francisco Fernandes Marinho. Eu tenho muita saudade desse cara. E o primeiro livro que eu adquiri sobre Mesopotâmia foi dos Sumérios a Babel. O autor se chama Federico Arbório Mella. É um livraço, meu irmão. Inclusive, vou reestudar esse livro. E aí eu fui acumulando material, né? E pensando, caramba, o negócio é mais antigo do que o Antigo Egito, pô. Pelo menos os fundamentos ali da magia mesopotâmica, no mínimo, tem 1000 anos de antecedência aos fundamentos da magia egípcia. Tem muita coisa que o Egito praticava que foi assimilado da Mesopotâmia, aquelas trocas culturais e tal. Muita coisa semelhante também, inclusive com algumas divindades, rituais mortuários são bem semelhantes, sabe? Em alguns pontos. E eu ficava assim pensando, caramba, por que ninguém dá atenção à Mesopotâmia? Como é que pode? Inclusive, aqui no Ocidente, nós temos uma influência muito grande da espiritualidade, da mitologia mesopotâmica na própria Bíblia Sagrada, meu irmão. Quem gosta do Velho Testamento, principalmente, do Novo Testamento também, muita coisa que Jesus e os apóstolos ali faziam, a gente encontra a origem lá na Mesopotâmia. Mas como é que pode essa falta de interesse? Eu fui acumulando material, né, estudando só para mim, e há uns 4, 5 anos atrás, eu decidi organizar um primeiro seminário só para medir as temperaturas, sabe? Que se chamou Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. Foi um seminário que apareceu muito pouca gente na época. Nós conversamos mais sobre elementos puramente teóricos ali da história e das práticas mágicas sumero-babilônicas, assírias e tal. E aquilo ali ficou guardado, né? Aí bateu a pandemia, eu enfatizei os estudos sobre Catimbó Jurema, e passamos quase 2 anos para fechar o grupo dos 33. Eu tive a ideia, que foi a seguinte: meu irmão, vou pegar esse material que eu venho acumulando aqui sobre Mesopotâmia. Como são poucas as pessoas que têm interesse, penso eu que pelo menos 30 pessoas teriam interesse, né, em participar de um seminário como esse. Um estudo, a princípio eu calculei 7 meses, mas aí foi mais de 1 ano, meu irmão. 1 ano e 8 meses, eu acho, para poder juntar os 33 interessados em estudar Mesopotâmia. Aí você me deu um apoio, o Tomás Oscar deu um apoio, uma outra irmã também deu um apoio na divulgação, e aí fechamos o grupo. E o que seria um trabalho a princípio de 7 meses, né? Um encontro por mês, uma troca de 10 por mês, uma apostila por mês, a princípio falando sobre a história da Mesopotâmia, que é para a gente fundamentar bem a coisa ali, a questão da formação da cultura e da espiritualidade suméria, que deram um pontapé inicial nisso tudo. Na sequência ali, os acários chegando junto, assumindo a hegemonia ali no território mesopotâmico. Na sequência, os babilônios, os assírios, neobabilônios, né? Isso aí deu muito pano para manga. E, no fim das contas, organizamos um grupo. Não serão 7 meses de estudo, né? Porque, como eu continuo pesquisando, eu havia pré-elaborado o seminário, mas aí muita coisa nova vem surgindo, graças a Deus. E eu acho que vão ser uns 9, 10 meses de estudo para segundo momento, né? Pretendo organizar uma segunda edição desse trabalho. Aí sim eu vou sistematizar para serem 7 meses, mesmo que a gente tenha que realizar 2 encontros por mês, para dar conta desse movimento. E, atualmente, eu tenho estudado muito Mesopotâmia, pareando com o Catimbó Jurema. Tenho encontrado, inclusive, semelhanças ali no culto primitivo que antecedeu o culto aos Anunnaki. O culto primitivo era um culto vegetal. Então tem muito a ver com o Catimbó Jurema, por mais que um juremeiro diga que não tem nada a ver, meu irmão. Quando a gente, por exemplo, analisa rituais de exorcismo de origem suméria, o exorcismo é realizado com base no trato com os espíritos da natureza, espíritos de plantas, espíritos de vegetais. Isso me lembra muito a encantaria, né? Quando a gente vai lidar com alguém que está sendo vítima de um obsessor severo, um obsessor cruel, a gente
busca força na natureza, nos elementos da natureza. Puxa vida, como são semelhantes, né? Como são sistemas tão geograficamente distantes, né? Estruturas rituais aparentemente diferentes, mas a essência da coisa é muito parecida. E atualmente eu venho tentando, e acredito que vai dar certo, porque eu já desenhei aqui, inclusive neste exato momento eu estou com um caderninho aqui, eu estou reestruturando, reconstruindo um ritual de exorcismo de origem babilônica, muito bonito, cara, muito poderoso, assim, a evocação aos deuses da magia, o apoio dos gênios, né, e o exorcismo em si. E aí já venho planejando, já estou escrevendo, na verdade, rascunhando, um livro chamado Ritual de Exorcismo e Outras Práticas Mágicas, que tem como base a reconstituição desse exorcismo, desse ritual de exorcismo que deve ter pelo menos 3.500 anos de idade. Sabe, isso aí tem me movimentado, tem me animado muito. Tenho encontrado muitas referências sobre os deuses que eram evocados durante esses processos de exorcismo, e o que é mais interessante ainda é a questão dos demônios, pô. Muito rico aí esse universo que lembra a Goécia, todo respeito à Goécia contemporânea, mas o que nós podemos chamar Goécia sumero-babilônica é a raiz da coisa, sabe? E os ritos são muito fortes. Enfim, no momento eu estou nessa pegada aí. Não sei se consegui responder o que você me colocou aí, meu irmão, mas o que eu vou falando, vou viajando. Mas basicamente é isso que eu estou fazendo. Estou reconstruindo esse ritual de exorcismo que vai ser a base de um livro chamado Ritual de Exorcismo e Outras Magias. Através desse livro, eu pretendo, centrado ali na reconstituição do ritual de exorcismo, conversar sobre os deuses da magia, os deuses sumero-babilônicos da magia, os gênios protetores e os gênios maléficos. Assim como toda essa categoria de entidades que os pesquisadores, por não encontrar um termo apropriado, categoriza de demônio. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque para mim demônio é outra coisa, sabe? Mas aí os tradutores têm dificuldade. Quando pegam um texto cuneiforme ali em acádio, pegam um texto cuneiforme em sumério, eles têm dificuldade do que é que o mago está falando. O mago exorcista está falando sobre o quê? Ele está falando sobre um espírito de morto que está se vingando de um vivo. Ele está falando de um gênio rebelde. Ele está falando de um anjo caído. Ele está falando do que, afinal? Então, como eles têm dificuldade de encontrar uma palavra que traduza bem a ideia de demônio, eles utilizam essa expressão, demônio. Sabe? Mas é outra coisa. Eu tenho tentado entender, até mesmo para quando for transmitir essas informações, procurar transmiti-las do modo mais aproximado, do modo mais próximo possível do pensamento original. Mas basicamente é isso que eu tenho feito agora. Romulo, tem uma pergunta em cima disso que você está falando. Eu tenho pesquisado um pouco sobre a origem do scrying, né? Que é essa prática que é usada de evidência para você ter esse contato com essas entidades, por exemplo, de outros planos, né? E como isso era feito lá nesse período da Suméria? Como é que era feito o contato da pessoa com esses espíritos, assim? Bem, havia o contato visual, mediante ritual, ou independente de ritual. Havia o contato onírico, através de um sonho, que para o mesopotâmio, o sonho é realidade. Então, se ele sonhar com um gênio, ele realmente manteve contato com o gênio. Esse era o pensamento, né? Se ele sonhar com um demônio, ele realmente manteve contato com o demônio. Então, ele vai pressupor que ele cometeu alguma falta com alguém, ou com um animal, ou saiu em um dia inapropriado, realizou um trabalho, fez alguma coisa em um dia em que não era um dia adequado para se realizar o ato, ou ele desagradou um Deus. E aí, quando ele comete uma infração, ele abre o campo para que uma entidade dessa se aproxime dele. Ou o contato era feito mediante possessão, de fato. Então, por exemplo, uma cerimônia ritualística poderia favorecer o magista em um processo de visualizar a entidade. Ou se ele tivesse o que a gente hoje chama de clarividência, né? Se ele fosse um cientista, né? Como nós falamos aqui no Catimbó, ele poderia ter sua clarividência desenvolvida e observando ali os sintomas, identificar a presença de uma entidade obsessora, de um demônio. Esses são os meios mais presentes, né? Nos textos que chegaram até nós.
Resumindo a Não tinha, história, o não tinha contato nenhum onírico, instrumento como água, como pedra, chama, nada disso. Era mesmo a possessão direta, então. havia vários oráculos que podiam indicar a presença de um demônio na vida de alguém, a atuação de um demônio. Assim como, através desses oráculos, eles podiam indicar, a prática oracular poderia indicar também a atuação, a presença de um gênio benevolente, ou a manifestação de um Deus sobre alguém, para livrar o indivíduo da opressão, para perdoar o indivíduo, para reorientar o indivíduo. As práticas oraculares eram várias, meu irmão. Até a sombra de alguém poderia funcionar como um oráculo. A análise de vísceras, a análise das estrelas, a análise do movimento de um animal, a análise do óleo sobre a água, Legal. derramando gotas de óleo sobre a água, o movimento de uma chama, entende? A adivinhação, o oráculo mediante transe mediúnico também existia. O uso de plantas de poder também estava presente na sociedade sumero-babilônica, então eles usavam ópio, eles usavam cannabis para alterar o estado de consciência e obter visualizações e presságios. Era uma coisa vasta, assim, várias eram as ferramentas. O problema é que a maior parte do texto se perdeu e aquilo que sobreviveu, boa parte ainda não foi traduzido. E aí nós vamos meio que tendo que montar um grande quebra-cabeças, né? Para poder ter uma ideia de como funcionavam as coisas. Mas as práticas oraculares eram várias. Os instrumentos mágicos também, né? Já existia aquela questão do círculo, o círculo dentro do qual o operador ia se proteger dos ataques de um espírito ruim, o círculo dentro do qual ele ia aprisionar uma entidade ruim, o círculo dentro do qual ele poderia manter um gênio da floresta, um gênio benfazejo, que iria auxiliá-lo durante um trabalho de desobsessão ou exorcismo. A varinha mágica também se faz presente, né? Os mudras, alguns mudras, tanto para amaldiçoar quanto para banir uma entidade, também estavam presentes. E eu me admiro muito quando encontro todo esse arsenal aí à disposição dos magistas de 5.000, 6.000 anos atrás, tudo isso que a gente usa até hoje. Cara, tô pirando aqui. Muito legal. Bacana. Rômulo, vou pedir para você dar alguns passinhos para trás para explicar alguma coisa um pouquinho mais básica para a gente. Assim, para quem não sabe, o Rômulo, já falei no começo, né, ele é historiador, então tudo aqui ele fala com base nas pesquisas dele, né? Não está falando o que ele acha, ele pesquisou isso daí. Então eu queria que você explicasse para a gente uma visão geral de como era a cosmovisão desse pessoal que praticava esse tipo de magia naquela época. A gente sabe, por exemplo, uma coisa bem básica, por exemplo, os egípcios eram obcecados com a vida após a morte, os celtas seguiam a roda do ano, alguma coisa assim, a teogonia dos romanos, dos gregos. O que a gente sabe sobre a forma como esses magos viam o mundo? Como é Sim. que era o Irmão, mundo deles? fisicamente falando, o mundo era muito limitado. A ideia de mundo, o que seria o mundo? O mundo seria uma espécie de ilha cercada por água, o abismo das águas. E em volta desse abismo das águas, em meio ao qual se encontrava o mundo, nós temos ali a divisão entre o reino celeste e o reino humano. Isso era uma ideia meio que geográfica, né? De mundo, a visão que eles tinham do mundo. Mas havia uma correlação íntima, e isso é uma coluna essencial da magia mesopotâmica. Aquela ideia que mais à frente aparece lá na Tábua de Esmeralda, como em cima, embaixo. A ideia que eles tinham da vida, de modo geral, era que havia uma interconexão entre a terra e o céu, entre o mundo dos deuses e o nosso mundo, dos seres humanos. Um ato praticado aqui, no plano físico, no universo material, inevitavelmente iria causar uma repercussão no mundo dos deuses, no mundo espiritual, no universo espiritual. Assim como um movimento que alguma divindade fizesse no reino celeste, também repercutiria aqui, no plano físico. Isso é uma coluna fundamental para a magia mesopotâmica. Então, sempre que eles planejavam uma ação mágica, eles tinham isso em mente, eles tinham isso em mente. Eu preciso agir aqui desta forma para que os deuses se movimentem, para que os gênios se movimentem, para que os demônios se movimentem. Eu preciso me movimentar aqui desta forma, porque o que eu fizer aqui vai repercutir lá em cima.
Da mesma forma, quando alguém era abençoado aqui na Terra com uma safra muito boa, por exemplo, animais que facilmente eram caçados, tal, acreditava-se que eram os deuses que estavam movimentando algo lá em cima e o efeito se expressando por aqui, né? Essa é uma coluna fundamental, sabe? A ideia de que tudo está interconectado. Por isso, nada era por acaso. Tudo era muito analisado, bicho. Eu penso que durante boa parte ali, principalmente durante a hegemonia síria, talvez as pessoas fossem um tanto quanto neuróticas com relação a isso, porque havia listas imensas do que poderia ser feito em determinados dias, do que deveria ser evitado em determinados dias, porque se você fizesse algo que desagradasse uma divindade, você inevitavelmente seria retaliado. Você não podia falhar quanto ao agrado aos mortos, e aí nós já temos aí também a ideia de um submundo, a ideia de inferno mesopotâmico, também faz parte desse universo, né? Material espiritual. A ideia de inferno é completamente diferente da ideia de inferno que temos hoje, fomentada pelo catolicismo e protestantismo. O inferno do mesopotâmico é simplesmente o mundo dos mortos. É para onde o morto vai. O indivíduo viveu aqui na Terra, transitou aqui pela Terra, morreu, vai para o inferno. O inferno governado por duas divindades, um casal de deuses, Nergal e Ereshkigal. O inferno tem gênios que tem sob sua responsabilidade proteger a fronteira entre o mundo dos vivos, os encarnados, e o mundo dos mortos, o mundo dos desencarnados. Esses gênios não permitem que qualquer espírito ultrapasse esse limiar por um motivo banal. Mas o morto tem licença para passar por essa fronteira, para ultrapassar essa fronteira quando ele é esquecido. Aí é que está. Aí a ideia do desencarnado também ser considerada, do desencarnado, que também é considerado uma entidade demoníaca. Quando ele, por exemplo, o indivíduo morreu, a família esqueceu dele. A família nunca mais o agraciou com nada, a família nunca mais o alimentou, a família nunca mais foi lá no túmulo dele deixar um pouco de água, deixar um pouco de comida, ninguém nunca mais rezou por ele, então ele se revolta. É um morto revoltado, porque ele foi esquecido. Ou então alguém que morreu afogado, alguém que morreu de sede no deserto, alguém que morreu enforcado e não foi enterrado, a alma vai para o inferno, para o Aralu. Fica por lá, passa um tempo acumulando ódio, acumulando raiva e obtém uma chancela para agir aqui no mundo dos vivos. Era uma preocupação constante deles, de estar sempre lembrando dos mortos, né? Agora, o inferno era um lugar sofrível. Os mortos penavam muito. A única forma de não sofrerem era serem lembrados pelos vivos. Sabe? Eles não tinham o que comer. Eles se alimentavam com poeira ou com lama. Mas também não era um lugar tão sofrível assim, porque quando o sol se recolhia no ocidente, ele passava pelo inferno ali, clareando os mortos. E havia essa abertura, essa possibilidade de um morto receber boas vibrações, boas energias, inclusive alimento dos seus familiares. Em linhas gerais, tentando resumir essa questão aí que você levantou, meu irmão, a ideia de mundo mesopotâmico era basicamente a seguinte: o mundo espiritual e o mundo material estavam interconectados, intimamente conectados. Uma ação sobre o mundo da matéria, uma ação realizada aqui no plano tridimensional, repercute no mundo espiritual, inevitavelmente, seja ela qual for. Uma ação realizada pelos deuses também vai repercutir aqui no mundo dos homens e mulheres, dos seres humanos. Além deste plano em que vivemos, há o plano das divindades e há o inferno, que é o mundo dos mortos, também chamado a terra de onde não se volta, embora ocorra vez ou outra essa licença para o morto vir aqui cobrar dos parentes, né? E aí ele é chamado assombração. Alguns tradutores chamam de assombração, outros chamam de espectro, o morto perturbado. Outros chamam simplesmente de demônio. Mas basicamente esse era o lance. Curioso isso que você comentou dele ter que ser esquecido para poder vir para o mundo dos vivos, porque eu já ouvi isso também de um quibandeiro, que fala que para o Exu poder trabalhar, ninguém mais pode lembrar dele aqui nessa terra. Então é curioso esses paralelos, né, que a gente faz. Antes de passar para a pergunta do André, queria só complementar com uma outra pergunta que é uma continuação da minha anterior, se o André tão gentilmente permitir. Muito obrigado.
Se você pudesse comentar as principais ou a principal divindade do sistema mesopotâmico de alguma era específica, quais são os deuses assim mais relevantes? Irmão, isso é muito interessante, esse assunto é muito interessante. Nós temos ali lá pelo quarto milênio, a transição entre o quinto e o quarto milênio antes de Cristo, o surgimento do que a gente pode chamar de grandes deuses, o panteão dos grandes deuses, que alguns traduzem por Anunnaki. E aí, no que se refere aos Anunnaki, vai haver uma divergência entre os pesquisadores. Alguns vão dizer que os Anunnaki são deuses do céu. Outros vão dizer que os Anunnaki são deuses da terra, das águas e dos infernos. Mas o lance, pelo que eu percebo, é porque eles eram divindades celestes que em algum momento desceram aqui, vieram para cá. Aí é daí a confusão. Mas aí nós temos, antes da formação do grande panteão, né, dos Anunnaki, nós temos aí várias divindades da floresta, divindades ligadas a cultos de fertilidade, divindades ligadas a culto de fecundidade, a ritos agrários e a ritos de caça. E aí já havia também, nesse período mais remoto, uma espécie de culto aos mortos. Com o tempo, os sumérios vão chegando. Antes, a região ali, localizada entre o Rio Tigre e o Eufrates, era habitada por vários povos pequenos ali, que estavam cada um no seu espaço, mas eles não tinham coesão, né? Os sumérios chegam de repente, os historiadores não sabem ao certo de onde eles vêm, mas pressupõe-se que eles tenham vindo de uma região montanhosa, outros vão dizer que eles vieram da Ásia mesmo ali, porque os templos que eles erguiam eram templos muito altos, né? Os zigurate, e aí vão dizer que eles estavam tentando reconstituir o ambiente de onde eles vieram. Mas, enfim, os sumérios chegam na região mesopotâmica e vão, aos poucos, instituindo um novo culto. E, nesse momento, nós temos ali o principal dos deuses, o deus do céu, Anu. A princípio, vai ser o maior de todos. Com o tempo, Anu vai se distanciando, né? Ele praticamente se torna um deus quase inacessível. E, abaixo de Anu, entra em cena um outro deus chamado Ea, que é o deus da água doce, das águas doces. Ele domina o espírito das águas doces. Estabelece o controle desse elemento, e aí se torna um deus muito importante, porque a água é um elemento de suma importância no período, né? Também chamado Enki. O nome dele em sumério é Ea, em acádio, salvo engano, é Enki. Posso estar trocando. Mas, em linhas gerais, depois, quando os babilônios começam a estabelecer a hegemonia, mais à frente, né, um pouco mais à frente, mais ou menos 1.200 anos após os sumérios terem ali semeado esses fundamentos da grande religião mesopotâmica, os babilônios vão estabelecendo novos ritos, desenvolvendo novas mitologias, e Marduk assume o papel de grande deus. Marduk vai ser, inclusive, o maior dos deuses da magia, o maior de todos eles. Superou até o pai, ele é filho de Ea, que é um deus da magia. Então, quando ele supera ali Ea, como é que se deu isso, de acordo com a mitologia babilônica? Simplesmente Tiamat, o espírito das águas salgadas, do oceano e do caos. Tiamat se revoltou contra Ea, contra o espírito que dominou a água doce. Incidiu contra os deuses não conseguiram conter os ataques de Tiamat, e aí a grande Assembleia de Deus decide eleger Marduk como Deus supremo, de modo especial Deus da magia. Até mesmo, no fim das contas, Marduk era o Deus nacional da Babilônia, e esse mito surgiu para justificar o poderio teocrático, digamos assim, né, dos babilônios. Só fechar aqui a janela porque está chovendo. Pronto. E aí, meu irmão, boa parte dos rituais de magia que nós temos, hoje em dia, que sobreviveram, né, são rituais em que nós evocamos as divindades Ea e Marduk, os grandes deuses da magia. Mas Marduk, que é filho dele, superou o próprio pai. A grande Assembleia de Deuses decide entregar a Marduk, cada um dos deuses decide entregar a Marduk suas armas mágicas e seus atributos, desde que ele saia para pelejar com Tiamat, né? Ele mata Tiamat, e aí pronto, é eleito o grande deus da magia. Posteriormente, ali no período assírio, o papel de Tiamat vai passar a ser exercido por um outro deus, o deus nacional dos assírios, que é Assur.
Mas toda a mitologia que carregava o nome de Tiamat praticamente retira o nome dele e coloca o nome de Assur, que é o deus nacional dos assírios. Mas esses são os grandes deuses. No que se refere à adivinhação, os deuses da adivinhação são Shamesh ou Shamash, também chamado Utu, que é o deus do sol, ou o próprio sol. Em um período mais anterior, o próprio sol é Deus. Em um período babilônico, o que é que acontece? Shamesh é a divindade que rege a luz solar, até o meio-dia. E aí tem umas coisas interessantes, porque o sol do meio-dia, quando se torna causticante, ele deixa de ser Shamesh e se transforma em Nergal, que é o rei do inferno, porque ele carrega a morte, ele traz a seca e tal. Um outro deus ligado ao oráculo é Haddad, que aí no nosso encontro anterior, meu irmão, você conversou sobre Sete, alguma coisa sobre Sete, o deus dos estrangeiros. E naquele momento eu não entendi bem sua pergunta, cara. Depois é que eu vim refletir a respeito, né? Que Sete entra no Egito como deus dos estrangeiros. E aí eu tenho uma teoria sobre isso. Só um parêntese aqui. Na minha opinião, cara, Sete é Haddad. Na Mesopotâmia, Haddad já é um deus estrangeiro. Haddad é uma divindade fenícia chamada El-Dagon, que é o grande deus fenício. Os fenícios podem ter, e aí é uma teoria, uma hipótese, né? No transcurso dos contatos e trocas culturais entre fenícios e mesopotâmicos, El-Dagon se transforma em Haddad. Eles têm os mesmos atributos. E os atributos de Haddad são os atributos do Sete primitivo, da primeira versão de Sete, quando chega no Egito. Então, na minha cabeça, o deus dos estrangeiros era justamente o deus dos mesopotâmicos, que já é uma adoção da divindade dos fenícios. Por isso que é uma divindade estrangeira. São os mesmos atributos e tal coisa, caramba, aí é que tá, o deus dos estrangeiros. E sempre que um oraculista vai consultar os astros ou alguma outra coisa, ele precisa evocar ou Shamash, ou Haddad, ou os dois. Da mesma forma, sempre que um magista vai realizar uma prática mágica, seja ela qual for, ele precisa evocar as divindades da magia, ou Ea, ou Marduk, ou os dois. E sempre que há conflitos entre feiticeiros, né, os magistas marginalizados ali da Mesopotâmia. É uma questão política também por trás disso. Sempre que há conflito, Marduk é evocado porque pressupõe-se que Tiamat está se movimentando através dos feiticeiros. Tiamat não está só, ela tem uma série de satélites, de demônios ali perto dela. E sempre que os feiticeiros aparentemente estão agindo, os magistas podem chamar Marduk para combater ali as hostes de Tiamat. Essa é a história mesmo. Essas são as divindades principais. Tem outras, né? Mas essas são as mais citadas nos rituais, sabe? Muito legal essa conexão que você fez com o Sete. Muito legal. Pode crer. Eu fiquei de bobeira aqui, calculando, né? Traçando o mapa do trajeto do homem. Se deixar o Rômulo falar toda a história, isso que eu acho muito legal. Ele vai criando a história e passando a ficha técnica dos personagens. Isso que é muito legal. Cara, você foi falando de todo o processo ali, desde o começo, dos itens, e conforme você foi citando os itens compostos nessa história toda de magia, desde a varinha, do círculo, da possessão, de como lida com a possessão, de onde se busca essa energia, né, do aprisionamento, da ritualística, da comunicação com os deuses, né? Você foi citando assim como assim embaixo como é em cima, assim em cima como é embaixo, né? Assim na terra como no céu, enfim, com todas as suas variações. E aí, e você depois trouxe a questão dos mortos, quando eles são esquecidos, eles só podem voltar em determinadas situações, né? Eu fui fazendo uma costura meio maluca e inevitável, acho que todo mundo aqui já passou por círculos mágicos, por varinha mágica, por, enfim, todas essas questões de possessão, comunicação, mediunidade, o trabalho com oráculos, é muito abrangente e, e eu acho que se comunica com a prática de magia de, acho que todo mundo aqui, né? E assim, e isso porque somos de universos muito diferentes. Eu e o Robson, nós praticamos coisas muito diferentes. Eu acho que o que tem aí no que você citou, tem na prática dele e tem na minha prática também. O quão universal e quantos pontos de convergência você vê que
que essa prática tão antiga influenciou a magia e o paganismo atual. O paganismo, acho que o paganismo é difícil de falar, mas assim, o que que a gente acabou trazendo dessas práticas para os dias de hoje? E o que e aí mais próximo do seu campo, você falou que tinha algumas relações com a Jurema. Como que você vê isso se comunicando com a Jurema? Cara, é o seguinte, essa foi uma reflexão que nós levantamos lá no curso de Ciências da Religião, com alguns professores de Sociologia da Religião e Psicologia da Religião. Uma pergunta levantada na época foi a seguinte: mas por que que povos tão distantes, geograficamente falando, têm elementos tão próximos? E aí a antropologia tenta explicar de duas formas. A forma mais comum, que eu considero até clássica, é o lance do difusionismo cultural. Se a gente partir do princípio de que os povos foram, à medida que foram se expandindo, foram transmitindo seu conhecimento para outros povos, aparentemente menores no que se refere ao desenvolvimento cultural, essa teoria funciona. Mas para povos ali que estão consideravelmente próximos uns dos outros, por mais que sejam muitos quilômetros de distância, né, ao longo de centenas, milhares de anos, é possível que esses elementos sejam transmitidos de modo até quase idênticos em alguns casos. Desse contato muito antigo, hipotético, tá? Muito antigo entre os sumérios e outros povos asiáticos ali, as bases disso que a gente chama de magia, que a gente pode chamar de magia mesopotâmica, surgiram. E aí, os mesopotâmicos que habitavam, aliás, os povos que habitavam a região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, antes da chegada dos sumérios, eram povos menores, em tese, não tinham o mesmo nível cultural dos sumérios. Quando os sumérios chegaram, não tiveram tanto problema em se tornar hegemônicos ali na região. E eles foram fomentando uma coisa interessante: eles não combateram as religiões dos povos menores, eles assimilaram, pô. Por isso que há tantos deuses, inclusive deuses com mesmas funções ou funções aproximadas. As tradições menores não encontraram divergência com aquilo que os sumérios levaram para a região. E aí, os acádios, né, semitas, convivendo com os sumérios, a partir do momento que se tornam hegemônicos, também vão assimilar a ciência dos sumérios, não vão combater. Eles vão aprender muito, inclusive vão adotar idiomas e outros ritos, né? Mas, enfim, da Mesopotâmia, as influências culturais, espirituais, mágicas, oraculares, etc., foram migrando para diversos outros povos do Oriente Próximo. Parte desse conhecimento foi parar no Egito, parte desse conhecimento afetou ali os fenícios, foi assimilado pelos fenícios, parte foi assimilado pelos hurritas, parte foi assimilado pelos hititas, e aí influenciou muito a população grega das cidades-estado que foram se formando bem posteriormente. Da Grécia, esse conhecimento migrou para Roma, a partir do momento que Roma vai se expandindo, dominando todos esses povos, né, todos esses territórios. O Império Romano soube aproveitar muito disso também. Obviamente mudou um nome aqui, outro ali, tal e coisa, mas a essência permaneceu, a estrutura permaneceu. E de Roma, meu irmão, o negócio alcançou o Ocidente, alcançou as Américas, se espalhou pelo planeta. Só que aí, dentro dessa reflexão, né, o difusionismo cultural ele funciona, ele faz sentido. Mas no que se refere a povos muito antigos, praticamente contemporâneos dos sumérios ali, tá? Porque se os sumérios começaram a chegar na Mesopotâmia entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, nós temos grupos indígenas aqui no território brasileiro, por exemplo, que são muito antigos, chegaram aqui há 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, alguns até período anterior. Nós encontramos elementos muito semelhantes. Como isso se explica? Aí vem as teorias ali baseadas no realismo fantástico, que não tem comprovação científica. A meu ver, são teorias possíveis, mas não tem comprovação científica, né? E aí a academia rechaça. Entretanto, um professor nosso falou o seguinte: olha, por mais que nós estejamos geograficamente distantes, nossa estrutura cerebral e, consequentemente, nossa mente, ela foi se desenvolvendo dentro de processos análogos.
Então, um mito que surge em uma população do Extremo Oriente pode ser muito próximo, muito parecido com um mito que surge em uma população aqui das Américas, por conta de um processo de desenvolvimento mental. Se uma população latino-americana enfrentou problemas climáticos, sociais, naturais, para se desenvolver, problemas que foram parecidos com as dificuldades que uma população do Extremo Oriente também enfrentou, então, muito provavelmente, nós temos ali uma estrutura psíquica se desenvolvendo de modo muito semelhante. Consequentemente, uma estrutura psíquica se desenvolvendo de modo semelhante, de modo aproximado, vai ser terreno fértil, terra fértil para que mitos semelhantes surjam, para que ritos semelhantes surjam e práticas mágico-religiosas semelhantes surjam. Então, essas foram as duas explicações, penso eu que as duas funcionam, as duas funcionaram. Ei, ó, Nesse, desculpa, você tudo falou bem. agora da questão do desenvolvimento do psicológico, né, da forma que se estrutura, de toda a mitologia. O cérebro, ele é terreno fértil para tudo isso. Dos símbolos, eles se adaptam à consciência, né? E por isso que eu citei até quando a pessoa morre, ela vai para o inferno, esse lugar do esquecimento, né? É como um pensamento que vai para o inconsciente e você não tem mais acesso. Por isso que eu fiz essa relação. Freud traz isso numa outra simbolização, né? Um Uhum. pensamento que vai para o inconsciente e que só volta para o mundo dos vivos, só volta para a consciência ressignificado, né? Para trazer um novo significado para aquela pessoa, assim como um pensamento retorna ou uma pessoa morta retorna para cumprir um outro papel de uma maneira diferente. Eu achei muito interessante essa semelhança e tudo que você trouxe se contextualiza dentro disso. Como psicólogo, eu não podia deixar passar. Foi muito encaixadinho, assim, ficou muito legal. Valeu, cara. Rômulo, uma questão, né? Você comentou agora a respeito de um deus sumério que provavelmente ele tenha se tornado Sete no Egito, né? Aproveitando o gancho da pergunta do André, eu sei que talvez outras entidades também de deuses ou demônios tenham sido migrado para os outros povos, né? Eu não sei se isso é correto ou não, mas, por exemplo, existe uma entidade suméria chamada de Lilitu, que provavelmente foi migrado para os hebreus como Lilith. Que Aham. outras entidades dentro desse panteão sumério que você chegou a ver que foram migrados para civilizações posteriores e que a gente tem aí conhecimentos por outros nomes? Certo, meu irmão, só gostaria de aproveitar e comentar sobre Lilith, eu estava pensando nela hoje. Existe uma categoria de gênios que é uma das mais importantes categorias de gênios benevolentes. Inclusive, esses gênios lembram muito o arquétipo Exu, porque eles são guardiões, eles são mensageiros, e são gênios benéficos, se chamam Lamassu. Principalmente durante o período assírio, eles se destacam ali, eles guardam as portas dos templos e tal. Só que existe uma espécie de gênio rebelde, chamado Lamastu, que é da categoria dos Lamassu. Por algum motivo se rebelou e tornou-se, a meu ver, digamos, a avó do que nós chamamos Lilith. Entende? Muito possivelmente, a ideia de Lamastu se aproxima da ideia de Lilitu. Eles se fundem ali em algum momento. Né? Lamastu é um gênio noturno, feminino, que se vinga das pessoas, ataca as pessoas, as mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, ela mata as crianças, né? Também se envolve com homens e mulheres quando estão dormindo para provocar sonhos eróticos e se alimentar da força sexual dessas pessoas. E mais à frente, ao que eu percebo, Lamastu, principalmente quando os hebreus passam a se desenvolver como povo independente, eles se alimentam ali dessa fonte e concebem o que nós chamamos Lilith. E porque você tocou nesse ponto, eu lembrei dessa reflexão que eu estava fazendo hoje, né? Outras divindades, seres espirituais que têm origem
sumero-babilônica e se fazem presentes em tradições, né? Que hoje ainda vibram muito. Nós encontramos os próprios gênios citados no Alcorão, embora as citações, pelo que eu pude perceber, são superficiais, né? A Bíblia Sagrada não fala de gênios, né? O Alcorão fala dos djinnis. Eu acho interessante, porque essa ideia de gênio, ela é anterior ao desenvolvimento do grande panteão dos Anunnaki, na Mesopotâmia. É uma estrutura de fé muito antiga e que permanece viva até os dias de hoje. Conversando com uma amiga que morou no Iraque, ela disse que os indivíduos lá têm realmente medo desses gênios, eles não evitam ficar sozinhos em lugares ali próximos ao deserto, lugares que têm covas na terra, cavernas, eles consideram aqueles ambientes como ambientes em que os gênios habitam, sabe? Os gênios permanecem vivos até os dias de hoje, inclusive essa área de magia, através da qual, ritos de magia através da qual mantemos contato com os gênios, me interessa muito. O próprio EA lembra muito o Jeová bíblico. A meu ver, o Jeová bíblico é em que, todo respeito aos meus irmãos judeus e cristãos, tá? Mas um dos epítetos de EA é Deus oleiro, porque ele se destacou como tendo criado o ser humano do barro e insuflado o hálito da vida. Outras divindades mesopotâmicas podiam fazer isso também, tá? Mas ele era considerado um deus benevolente. Ele foi quem salvou o Utnapishtim, Noé, digamos assim. Ele quem salvou Noé do dilúvio, quando Enlil, o deus do ar, decidiu acabar com a espécie humana, né? Porque o ser humano estava dando muita bobeira, guerreando, causando problemas. Vamos acabar com os seres humanos. Deu o que tinha que dar. Vou gerar um dilúvio, os deuses concordam, concordamos, então pronto. A espécie humana vai ser extinta agora através do dilúvio. Chegou junto de um indivíduo e falou, ó, se organize aí, pô, construa um barco, porque a turma lá em cima está querendo acabar com todo mundo aqui embaixo. E aí, para mim, é Jeová. O Jeová, com o tempo, foi assimilando elementos de outras divindades, inclusive nomes, o próprio El, que é um dos nomes de Deus, né? Existe uma divindade, Bel, que é Senhor, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Atributos de Deus da justiça, Senhor dos exércitos, o Deus da vingança, tal coisa, são elementos que estavam presentes ali no universo de outras divindades mesopotâmicas por algum motivo entre os hebreus. Isso é uma teoria, meu irmão. Tá? Por algum motivo entre os hebreus, que foram descendentes dos acádios, vizinhos ali dos sumérios, dentre as várias divindades com as quais conviveram, nós temos aí, selecionaram esse Deus como, a princípio, Deus dos deuses, não anula a ideia de outras divindades existentes, ele é o Deus dos deuses. E, de fato, na mitologia babilônica, antes de Marduk ascender como Deus principal, Ea já tem substituído Anu, que é o Deus do céu. O Deus do céu se tornou algo distante, Ea se tornou o mais importante ali, antes da ascensão de Marduk. E parece que os hebreus, os acádios, né, tiveram contato com essa mitologia um pouco mais antiga, intermediária entre Marduk e Anu, e pronto, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E mais à frente ele se tornou Eu Sou. Né? Deixa eu pensar aqui uma outra divindade. Porque as divindades femininas, as deusas, foram sendo suplantadas, né, pelo panteão masculino. Tá? Mas durante muito tempo, foi uma divindade muito cultuada. Bem, meu irmão, vibrando hoje em dia em nosso meio, tá? Vibrando em nosso meio, nós temos apenas fragmentos. Por exemplo, existe um deus mesopotâmico que tem como signo o crescente lunar. Acho que o nome dele é Sim, o deus da lua, o deus lua, que é um deus masculino. E no Islã nós temos aí como símbolo da religião o crescente lunar. Então, a meu ver, posso estar equivocado, mas é uma especulação. Alguns fragmentos dessa tradição muito antiga permaneceram vibrando em nossos dias, né? O pessoal que cultua Lúcifer, os luciferianos, alguns ainda têm uma certa reverência ao planeta Vênus. Tá? Por mais que
modificado, bem modificado, né? Era um ente feminino que era cultuado, reverenciado, louvado. As orações se dirigiam a essa estrela, tá? Mas a reverência continua. Então, a meu ver, são fragmentos aí que permaneceram vibrando ao longo do tempo. A tendência é que esses fragmentos sejam, de fato, suplantados, esquecidos, e só um punhado de gente doida, assim como eu e você, é que vamos continuar lembrando e talvez saudando essas forças como os antigos faziam. Penso eu aqui. Você falou um negócio que me chamou a atenção de um outro nome. Você falou sobre Lamastu. Se não me engano, pode ser que a minha memória me prejudique agora, mas em Roma havia uma classe de entidades que eram lamas. De repente, o nome, por ser parecido, eu não sei se também é um desses fragmentos que tenham migrado para uma cultura posterior. Sim, rapaz, eu sobre Roma, os lamas eu desconheço, mas dependendo da característica desses seres, do modo deles agirem, né, a gente pode estabelecer o paralelo e se aproximar essa reflexão. É Interessante. possível, tem muita coisa espalhada, meu irmão. Quando a gente vai a uma missa católica, eu fico de bobeira. Hoje, se eu for à igreja romana, eu vou ver coisas ali, vou pensar, caramba, isso é babilônico, pô. Que viagem, esse padre aí tá com essa conversa aí, meu irmão. Todo respeito. Chega na igreja lá, o pastor vai fazer o exorcismo, tá faltando aí um elemento aí, pastor, presta atenção. Mas esse demônio que o senhor está expulsando aí, lembra muito aí a atuação de um desencarnado, de uma assombração, de um espectro, e por aí vai. Muito bom. Robson quer fazer alguma pergunta? Eu só ia adicionar uma informação, só adicionar 5 centavos à conversa, lembrando que Abraão, pai da suposta linhagem hebraica, ele é de Ur, né? Só Falhou lembrando aí, que meu ele irmão. vem de lá. Porque falhou aqui a conexão, eu não consegui ouvir a sua colocação. Eu estou colocando a colocação do seguinte, Rômulo. Abraão, ele é de Ur, originalmente. A cidade de Ur, Hum? né? E ele é o pai dos judeus. Então, quando a gente está falando de patriarca do judaísmo, não tem como não mencionar Abraão. E Abraão, nascido em Ur, que deixou a sua família Pois é, meu. e foi para uma terra onde um Deus que se manifestou para ele em Ur mandou que ele saísse e fosse a uma outra terra que ele o daria, né? Pois é. Aí, veja só, meu irmão. Uma vez eu estava conversando com um senhor que frequentava um centro de Jurema chamado, eu acho que era Terreiro, era Terreiro da Cabocla Naí. E ele me falou assim, esse senhor, era um senhor bem velhinho, o mestre José Violão, ele chegou para mim e falou assim, olhe, você está achando que Jeová é Deus? Jeová é um Deus. É o Deus que protegeu os hebreus, mas existem outros. Na época eu era bem jovem, né? Aí essa sua colocação me lembrou esse discurso aí do mestre José Violão. Tem uma passagem famosa do Nietzsche, acho que é no Assim Falou Zaratustra, que pergunta assim para ele, né? Mas Deus está morto, tá? Mas e os deuses, né? Os deuses estão mortos também? Aí ele responde: sim, estão mortos, morreram de rir quando ouviram falar que só tinha um Deus. Interessante, meu irmão. Agora, Romulo, eu queria fazer uma perguntinha para você especificamente sobre astrologia, porque a gente, quando ouve falar da Mesopotâmia, da Babilônia, o que a gente costuma ouvir é isso, né? Que a origem da astrologia é de lá, que começou lá essa história, pelo menos aqui a do Ocidente. Então, eu queria saber se na sua pesquisa você chegou a ver alguma coisa sobre isso, aí qual a importância da astrologia na prática mágica dos mesopotâmicos, e aproveitando, se você está assistindo ao vivo nosso programa, estamos com o catarse.me/astrologia_hermética, que é um livro da editora Diamond que fala justamente de astrologia e teurgia. Isso aí vem de onde? Veio de lá mesmo? Irmão, muito provavelmente os pais da astrologia foram sumérios. Agora, era uma astrologia bem diferente da nossa,
porque eles não levavam em consideração apenas a estrutura dos astros em si, a organização das estrelas, dos planetas e tal. Eles conheciam muito de astronomia, mas uma coisa interessante é que eles levavam em consideração, na análise dos astros, levavam em consideração o clima, se estava calor, se estava frio, se estava ventando, de onde vinha o vento, se o céu estava nublado, se não estava, entende? Eles não levavam em consideração apenas o cálculo que pode ser realizado sobre os astros. Eles levavam em consideração o clima também. Só que, com o tempo, outros elementos foram surgindo, principalmente durante o período de hegemonia babilônica. A questão das casas do zodíaco, ela é consideravelmente recente, entende? Dentro da antiga astrologia mesopotâmica, ela é consideravelmente recente. Ela surge ali mais ou menos num período de transição entre a hegemonia babilônica e a hegemonia assíria. Ela vai se desenhando ali, as 12 casas zodiacais. Antes disso, a gente não encontra referência, não. Ah, que curioso. Então é um período tardio já que surge a astrologia com as Sim, casas, com os signos. exato. Interessante, interessante. E à medida que as casas zodiacais vão sendo concebidas, essa questão do clima vai sendo abandonada. A astrologia vai se sofisticando, digamos assim. Ela vai se tornando mais técnica. Agora, o que me admira é que os caras conheciam os planetas, pô. Subiam lá no topo do zigurate para ficar observando os planetas, de acordo com os pesquisadores, eles não conseguiam observar, eles precisavam estar no alto do zigurate para poder ver o planeta, porque geralmente havia uma nuvem de poeira ali na região que eles viviam que impedia a visualização do céu. Então, os sacerdotes subiam ali no zigurate, iam lá para o alto mesmo, para observar as estrelas, e eles já tinham nomes: Vênus, Júpiter, Júpiter Nibiru, o nome que eles atribuíam a Júpiter, né? E Nibiru? por aí vai. Eles usavam esse termo, Júpiter Nibiru, para nomear o planeta Júpiter. Já me lembrou, quando eu vi isso aí no texto, Júpiter Nibiru, já me lembrei do Samael A1VO, que ele vai dizer É. que Nibiru vai se aproximar da Terra para destruir tudo e tal. Mas aí, Nibiru e Júpiter, pelo que eu percebo, eram o mesmo planeta, a mesma estrela. Fantástico, muito bom. E agora fala um pouquinho sobre quem quiser te encontrar, como é que procura os seus trabalhos, como é que faz para acompanhar suas obras, o que você tem produzido. Cara, eu tenho produzido bastante, graças a Deus. No presente momento, eu estou escrevendo o livro do Mago Juremeiro. Prometi a mim mesmo que agora em abril eu ia parar ali de realizar a pesquisa bibliográfica, porque senão não escrevo nunca. E centrar só na elaboração do texto, né? Eu parei no segundo capítulo e encontrei um monte de fonte, bicho. Caramba, velho, como é que eu vou fazer esse negócio? Vou pesquisar até abril. Depois, quando terminar abril, eu vou começar a escrever, senão vai rodar mais um ano. Já vão praticamente 3 anos, né? Estou na pegada com o Mago Jurimeiro, fazendo a revisão do Breviário de Feitiçaria Natural, fazendo a revisão do Canindé Rei da Jurema, a revisão do livro do Catimbozeiro Mestre e rascunhando aqui o Ritual de Exorcismo e outras práticas mágicas, que é esse primeiro texto aí que eu pretendo lançar em 2025, sobre essa reconstrução de um ritual de exorcismo mesopotâmico, sabe? De origem babilônica, né? É isso que eu estou produzindo no momento, sabe? E os seminários, né? E aí, quem sentir de manter contato, trocar uma ideia, adquirir algum texto meu, se inscrever em algum seminário, bem, eu utilizo o Instagram, o Romulo_Guiraúna, @Romulo_Guiraúna. O ano passado eu abri uma conta lá no TikTok, ainda não me familiarizei com essa ferramenta, mas também tá lá, Romulo, @Romulo.Guiraúna. E basicamente eu só uso isso, meu irmão. Tem um canal no YouTube que sempre que eu posso eu coloco uma coisa lá, que é o Arqueologia do Sagrado. E basicamente quem sentir no coração aí trocar uma ideia, né? Conhecer um pouco mais o meu trabalho, é só entrar em contato através do Instagram. Eu prefiro o Instagram, velho. Maravilhoso, Rômulo. Deixa eu fazer uma pergunta, cara.
Bom, o meu estudo é a parte dos cristais e rochas e pedras e tudo isso. Tem alguma Era referência dessa parte da Mesopotâmia, alguma coisa que se destaca nisso? Só um paralelo, tipo o Egito, que tinha muita ligação com a ideia do lápis-lazuli, que era uma super pedra sagrada, que era buscada lá do Afeganistão, uma super história. Nessa região aí, destacava-se alguma coisa ou algumas coisas? total, meu irmão. Os mitos das divindades, né? Os mitos de origem, as histórias pedagógicas, né? Que os sacerdotes contavam à população sobre as divindades, traziam ali, de modo velado, processos de iniciação espiritual. A magia era sempre presente na medicina, na matemática, no próprio cotidiano. Então, por exemplo, os próprios deuses utilizam muitos cristais. O, o, algo que lembra, inclusive, as nossas guias. A diferença é que aqui nós podemos utilizar cristais em guias, mas também utilizamos sementes, muitas sementes. Na Mesopotâmia, o que nós podemos, por analogia, chamar de guia, era feito com diversos cristais, inclusive o lápis lazuli. É um dos cristais mais utilizados pelas divindades e pelas pessoas. Né? Então havia muitos amuletos, muitos talismãs. O amuleto com a função essencial de proteger o indivíduo ou de proteger uma casa. O talismã tinha uma dupla função. O talismã tanto podia proteger alguém, como podia enviar e irradiar uma energia para outra pessoa, fosse benéfica ou maléfica. Essa era a diferença básica, né? Haviam pedras que irradiavam e protegiam, e aquelas que essencialmente protegiam. As pessoas preparavam colares, geralmente estavam portando imagens, interessante demais isso, pô, imagens de entidades malignas, gênios malignos, produzidas com cristais, com rochas. Era uma forma de banir esses espíritos. Isso aí lembra o lance do nome, que nós conversamos sobre isso no encontro anterior sobre magia mesopotâmica. Uma outra coluna poderosíssima, sem a qual a magia mesopotâmica não funciona, ela não funciona, é a ciência do nome. Quando você sabe o nome de uma entidade espiritual, essa entidade, na verdade, receia agir contra você, agir sobre você, porque você a conhece. Então, como é que um sumério se protegia, por exemplo, um assírio se protegia de Pazuzu? Como é que ele podia se proteger desse ser? Ele preparava um amuleto com o rosto de Pazuzu, ou ele preparava uma estátua do próprio Pazuzu, escrevia o nome da entidade nas costas da estátua e dizia quem ela era, escrevia quem ela era. Então, em tese, quando o demônio se aproximava do cara, que via que o indivíduo o conhecia, poxa, ele está carregando a minha foto no pescoço. Ele sabe como eu me chamo, ele conhece meu nome, estou fora, meu irmão. Tá, sabe, então, assim, os cristais estavam ali muito presentes na vida mágica dos povos sumero-babilônicos, acádios e assírios, pô. Muito presente. Você tocou nesse ponto, eu escrevi sobre isso aqui no meu rascunho, né? Porque, inclusive, é importante, é parte do exorcismo, faz parte do exorcismo, você colocar, fazer com que o doente use um colar com determinados cristais, ou você preparar na rocha umas gravuras que simbolizam o banimento da entidade demoníaca e mostrar essa rocha para o possesso, é parte do esconjuro, né? Isso aí, muito interessante, bicho. Você levantou essa questão? Escrevi sobre isso ontem um pouquinho. Cara, e tem muita coisa, tem muita pedra que serve para tudo, tudo quanto é tipo de coisa. Eu acho interessante de refletir sobre isso que você está trazendo, porque hoje eu vejo o cristal como uma tecnologia. Hoje a gente Total. consegue ver a micrografia do átomo do cristal e a gente vê uma geometria perfeita ali. Então, esse desdobramento como uma tecnologia que talvez esses deuses, essas consciências já sabiam entender esse todo no seu processo de criação, então só utilizavam aquilo que estava ali, né? Que é natural, aquela inteligência natural, né? Mais acho que três coisinhas aqui rapidinho. Você falou das estátuas, um pingente, algo que era utilizado, entalhado, e a entidade, então, ela não se rebelava contra aquele e tal. Isso me lembrou muito algumas tradições de nação em que você aprende umas cantigas. Então, por exemplo, uma determinada força vai vir contra você. Você canta para aquela entidade. Então, enquanto você está entoando aquilo, você está contando a história daquela entidade. E nessa história você conta como aquela entidade é derrotada. E aí essa força
não exerce nenhum efeito negativo sobre você. Eu achei interessante esse paralelo. Tinha alguma coisa nesse sentido? Os cânticos ou cantigas específicas, tipo, para proteção, para chamados e Total, tudo mais? total. E aí, pegando, estabelecendo a conexão com o cristal, só um ponto para o sumério, o cristal está vivo. O cristal tem um espírito. Então, quando você se relaciona com o cristal, você está se relacionando com o espírito dele, que a princípio era o próprio cristal, que era material e espiritual ao mesmo tempo, não tinha diferença. Depois foi considerado como sendo regido por uma força inteligente. Então, o cristal tem um espírito. E aí, quando a gente vê lá na frente a questão dos espíritos elementais, e gnomos e tal coisa, a gente pode lembrar aí de onde foi que a coisa em tese surgiu. No que se refere aos cânticos, meu irmão, olha só, o nome tem poder. Conhecer o nome de algo, ou de alguém, ou batizar alguma coisa, é estabelecer o domínio sobre essa coisa. Quando o nome é cantado, esse domínio se torna mais patente, mais efetivo. Quando o nome é entoado na tonalidade certa, o poder se torna maior. Quando o nome é cantado por mais de uma pessoa, a autoridade do ritual sobre a entidade se torna ainda maior. E quando as pessoas simultaneamente cantam e gesticulam e dançam em um ritmo específico, a vitória é praticamente garantida. Você tá falando, eu tô lembrando do candomblé, cara. É isso que você Olha, tá fazendo no xirê, o próprio xirê acontecendo ali, que é a experiência que eu tenho, né? Enfim. Você comentou essa questão do espírito, que já era entendido que o cristal, enfim, tem o seu espírito natural. Cara, hoje a minha pesquisa vai muito nesse lugar do tipo, o que que existe sobre aquele cristal antes de alguém pôr a cabeça no caminho e falar para que que serve aquela pedra? como Então, é? antes de, por exemplo, hoje a gente olha uma água marinha e a gente fala, é Sim. uma pedra de comunicação, vai ativar um chakra laríngeo, blá, 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 blá. Porque a nossa mente foi entendendo e interpretando. Só que independente do que eu acho e todo mundo acha sobre essa pedra, ela existe uma natureza intrínseca a ela. Concorda? Se a gente assumir que tem um espírito, Uhum. uma geometria, existe um princípio. Então, antes de existir qualquer influência nossa de interpretação sobre aquilo, a natureza do ser já se manifesta. Isso aqui é um pedaço materializado da própria divindade, sem interferência nenhuma. Uhum. Então, quando a gente pega e olha para esse lugar desse espírito em si, a gente está invocando o princípio mais puro que existe da divindade manifestada no plano material. Agora, imagine a gente pegar isso, então, entalhar uma figura, uma coisa, ou trabalhar conscientemente daí com esse cristal, essa coisa toda. Então, muito legal essa ideia de que antes mesmo de serem associado coisas, tá? Tem um Deva, tem um Deus que cuida dessa pedra, já foi visto em algum momento que existia algo que era antes disso, que era a própria manifestação da natureza pela natureza. Isso é muito legal, ainda mais se a gente vai pensar, sei lá, o Plotino e tudo mais, que vai olhar para esse lugar da natureza, que é aquilo que o ser tem para expressar pela sua natureza de ser. Então, eu acho maravilhoso isso, cara. Fantástico, fantástico. E só fechando aqui minha lista infinita de perguntas aqui sobre a questão dos cristais, tinha alguma referência sobre crânios de cristal lá na ocasião? Porque tem toda uma parte de estudo, principalmente aqui nas Américas, dos crânios de cristal, coisa e tal. Foi achado, pensado, alguma coisa aí do gênero? Olha, bem, quanto a isso, o que eu encontrei foi o seguinte: não sei se tem relação direta, certo? Não exatamente crânios, mas cabeças de entidades malignas. Então, por exemplo, os pingentes, alguns pingentes que deveriam ser utilizados sobre o corpo de um possesso, eram pingentes que representavam a cabeça de um demônio. Então, eles procuravam entalhar a cabeça da entidade, colocavam no pescoço do doente, o nomezinho da entidade ali por trás da cabeça, que era uma forma de banir o indivíduo. Agora, de banir a entidade. Agora, crânio de cristal, alguma coisa do tipo, pelo menos até o presente momento, desconheço. De boa, de boa. Vou deixar o Rodrigo falar ali e vou voltar para a fila aqui. Vai lá, Rodrigo. Rômulo, eu estou com uma curiosidade sobre as fontes primárias. Tem muito estudo sobre a Mesopotâmia,
mas a minha dúvida é sobre encontrar essas informações nas fontes primárias, diretamente a tradução direta das tabuletas em cuneiforme. Você teve acesso a essas informações, principalmente dos sortilégios, magias, etc. Você tem acesso a essas traduções? Como é que é Ó, trabalhar com isso? E encontrar. fragmentos, fragmentos de traduções, um pesquisador que, ao longo do seu texto, ele coloca várias traduções ali. Um especialista em mitologia, história, religião sumero-babilônica. E alguns livros raríssimos, alguns textos muito raros, que foram traduzidos direto do cuneiforme para a língua portuguesa, por especialistas brasileiros. Um deles é a Epopeia de Gilgamesh. A gente encontra, existem várias edições desse livro, mas há uma, de modo especial, assim, traduzida por um brasileiro que entende cuneiforme. É uma versão assíria, né? Já é recente, né? Não é a versão suméria, mas é importante. E aí é toda uma história ali que a gente precisa observar com o olhar do ocultista, para pegar ali o fio da meada, né? O que o mito está trazendo de informação que pode ser transformada em nossa prática ali, que pode ser adaptada para a nossa prática, para a nossa vivência. Há um outro Rômulo, texto que eu não tenho por ainda. acaso é o João Carvalho? Cara, se você me der 30 segundos, eu te digo. Peraí. Deixa eu ver aqui onde é que você está. Senhor. Ô, Robson, tô sentindo que o container que você vai trazer aqui pro Brasil vai aumentar agora com a cabecinha de todos os demônios aí, em cristais, pedras entalhadas, hein? Tô vendo que vai ficar um sucesso isso. Vou ter que deixar tanta coisa para trás, rapaz. Vai ser Cara, doloroso. o nome do cara é Jacinto Lins Brandão. Tá. São aqui. O autor original foi um sacerdote escriba chamado Sim Lek Unini. Epopeia de Gilgamesh. Livraço. Sim. A Traduzido por Epopeia de esse camarada. Gilgamesh é um Oi? texto mais religioso. Textos mais de sortilégios, magias e coisas assim. Tem alguma coisa? Tem o George Contenot. Esse cara escreveu livros sobre a religião e a magia mesopotâmica. Inclusive, há um aqui da Enciclopédia do Católico, bicho. Eu achei esse livro, foi publicado em 1958. O nome do cara é Georges Contenot. Aqui nós temos um artigo poderoso de autoria dele. E ele escreveu um outro livro, A Civilização de Assur e Babilônia. É um livro que ninguém dá nada por ele. Você vai no sebo, o cara te vende por 5 contos. Mas é o livro mais poderoso, bicho, sobre a espiritualidade mesopotâmica. E aí há um trecho que fala, um capítulo sobre os oráculos, um capítulo sobre a religião, as festas religiosas, e tem um capítulo exclusivo sobre magia, meu irmão. E aí, como ele lidava diretamente com esses textos, há vários fragmentos traduzidos diretamente da fonte cuneiforme, sabe? Então, esse cara, para mim, eu admiro muito ele, é um dos mais importantes pesquisadores que eu utilizo. Esse outro cara aqui, mas já é o aspecto mais historiográfico, o Federico Arbório Mello, que foi o primeirão que eu li. Tá? É até interessante porque ele dá umas sacadas aqui, ele pega alguns textos em cuneiforme, por exemplo, ele vai explicando o significado dos textos e a gente encontra, inclusive, a palavra magia em cuneiforme. Tá ligado? Interessante, mas aí você vai ter que pegar os poucos momentos em que ele trabalha sobre as fontes em cuneiforme e você vai montando quebra-cabeças. Para mim fica, por exemplo, meu objetivo, eu tentei fazer isso lá nas antigas com a Ordem de Jurupari, transformar os rituais de Catimbó, adaptar os rituais de Catimbó, traduzindo para a língua indígena. Na época que eu estudei Tupi Antigo, fiz isso com alguns rituais. E poderíamos fazer com esses exorcismos e tal, de origem sumero-babilônica, só que o cuneiforme é uma língua pau de se trabalhar, velho. Quando você não tem acesso a um cidadão que entenda bem do assunto e que esteja disposto a te ensinar, porque são centenas de signos, pô.
e aos períodos em que são símbolos de fato e aos momentos em que os símbolos vão sendo substituídos por aquelas marcas ali, né? Em forma de cunha. Rapaz, então é um universo novo para a gente que está habituado com a língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, é muito difícil. Eu gostaria muito, né, se fosse possível, até o fim da vida, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas no que se refere à fonte primária, o acesso que eu tenho a essas fontes primárias são esses fragmentos desses tradutores, esse pessoal que lidou diretamente com o cuneiforme, ali no começo da segunda metade do século XX, 1950, 1960, 1970. E o que me surpreendeu há 2 anos atrás foi esse tradutor aqui, bicho, o Jacinto Lins Brandão. Quando a gente lê a Epopeia de Gilgamesh e vê as observações que ele vai fazendo quando a história termina, a história de Gilgamesh acaba, a gente entende, caramba, o cara fez ele mesmo a tradução, pô. Então, é um texto muito poderoso, né? Não é uma reinterpretação de uma interpretação. O cara traduziu diretamente e jogou pra gente. Isso realmente me surpreendeu, a gente ter pesquisadores aqui que sabem ler e traduzir o texto original. Pois é. Ô, Rômulo, pegando o gancho disso que a gente está conversando, cara, você pode falar um pouquinho dos perigos que existem no estudo dessa parada? Porque tem muitos caras que simplesmente pegaram as lacunas, preencheram com coisas da cabeça deles, publicaram livros que são famosíssimos no mundo inteiro e gerou uma crença em cima do que são, sei lá, os Anunnakis, Anunnakis e tudo mais. Tem muita coisa esquisita, cara. Porque realmente, né, tem vários fragmentos lá que tá faltando um pedaço, e os caras simplesmente, com uma licença poética, inventaram alguma coisa da cabeça deles lá e publicaram, e virou, tipo, religião, verdade e tal. Você pode falar um Sim. pouquinho sobre isso, já que a gente tá nesses... Meu irmão, eu tenho um ponto de vista sobre isso, que não agrada muita gente, sabe? Mas é meu modo de pensar. Então, veja só, nós tivemos aí milhares de anos de pré-história, uma pré-história em que, embora não houvesse uma instituição religiosa propriamente dita, já haviam cultos funerários, ritos funerários, já havia a ideia de vida após a morte, mesmo que uma ideia ainda em semente ali, se desenvolvendo. Contato com espíritos da floresta, seja por manifestação dos próprios espíritos ou por descoberta dos nossos ancestrais que se alimentavam com plantas de poder em algum momento, ingeriam, consumiam plantas de poder, tinham visões e tal. Quando a gente chega ali no período neolítico, nós temos finalmente as primeiras colunas das mais antigas religiões, né, sendo erguidas. Aí todo esse processo aí, meu irmão, todo esse processo de milhares de anos, está aqui no nosso inconsciente. Um inconsciente coletivo riquíssimo aí, poderosíssimo. Muitos arquétipos, muitas forças astrais ligadas ao nosso psiquismo que estão adormecidas. Tá? De repente, alguém troca os pés pelas mãos e conjura uma força ou evoca uma força que ele acredita ser uma, na verdade ele está trazendo outra. Entende? Então isso é um cuidado que, penso eu, é importante que todo ocultista tenha. Tá? Eu conversei sobre isso tempos atrás com os irmãos de uma sociedade iniciática aqui do estado do Rio Grande do Norte e eu acho que causou algum mal-estar. Vou citar aqui um exemplo, tá? Vi umas senhoras evocando Lilith para proteção, para cura, para bênção, não sei o quê. Aí eu falei com elas, olha, você precisa saber o que você está fazendo. Por que você não evoca uma outra deusa? Uma deusa de fato, que possa te proteger, que possa encher tua vida de amor. Uma deusa tão antiga quanto essa entidade, que você precisa compreender. Lilith, em suas origens, era uma força da natureza. Tá? Quando ela surge ali, o arquétipo Lilith, quando começa a ser forjado pelos sumérios, há muito tempo atrás, Lilith se manifestava como o que nós chamamos hoje de Lilith, uma força destrutiva da natureza. Tá? Então, desde as origens, antes de ser personificada, já era uma força destrutiva da natureza. Então, do dia para a noite, eu não posso mudar uma coisa dessas. Eu não posso alterar
uma força psíquica, eu não posso alterar um arquétipo, eu não posso alterar uma potência da natureza dessa forma. Eu vou chamar para a minha vida uma força que, desde suas origens, é compreendida, vivenciada, visualizada, entendida, passou milhares de anos sendo tratada como uma potência destrutiva, uma força corrosiva. Depois se transformou em uma entidade, tá? Que não é uma entidade benfazeja, não é um bom gênio. Entende que, inclusive, era banida por outros maus gênios. O ritual de banimento para conjurar Lilith era feito mediante a evocação de Pazuzu. Entende? Então não dá para a gente trocar os pés pelas mãos, não dá para a gente inventar. A gente tem que voltar no tempo mesmo para saber durante quanto tempo essa força levou para ser assimilada e estar sedimentada no inconsciente coletivo. E aí a gente tenta caminhar de modo correto. Não sei se eu consegui transmitir com clareza meu pensamento com relação a isso. Mas é isso que eu fiz. Sim, não, perfeito, cara. Mano, e todo mundo que para buscar na tradição, no texto original mais antigo, percebe que hoje em dia, qualquer tipo de tradição ou rito, acontece muito isso que você está falando. Qual que será, agora viajando total, né? Qual será a necessidade que a gente tem de pegar e fazer a divindade a nossa imagem ou a nossa necessidade? A gente não pesquisa, não entende o que que é aquela força na natureza, na sua essência. A gente quer que aquilo exerça determinada função porque eu quero. E isso virou o padrão hoje em dia. Você está comentando da experiência que você teve com Lilith, tá? Mas quando a gente pega na tradição que vem do Yorubá e coisas do gênero, mano, a gente vê exatamente a mesma coisa. Você vê os lugares as pessoas chamando coisas e se conectando sem noção nenhuma. De onde você acha que vem essa necessidade? Ou de onde você acha que se perdeu tanto essa conexão com aquele princípio da coisa em si? Irmão, primeiro, nós sabemos disso, quero dizer, nós que nos dedicamos ao estudo do que genericamente se chama ciências ocultas. É um estudo que é mais cansativo, demorado, meu irmão, do que o mais exigente curso universitário, velho. É um troço que você morre estudando e não acaba nunca. Que você vai experienciando, que você vai ousando, vai se atrevendo, vai calculando o resultado, vai sentindo na pele se deu certo, se deu errado. Entende? E muita gente acha que ciência oculta é uma fórmula que você já compra tudo ali. Não, você quer se dar bem, ou você quer vencer o inimigo, ou você quer realizar uma coisa ou outra, acende uma vela para o leste, levanta a espada para o oeste, agora chame Pazuzu, Pazuzu 3 vezes, e aí você vai obter a vitória. O negócio não é esse, meu irmão. Exige muito para você dar um passo. Você tem que estudar muito. E aí, infelizmente, o movimento, o dinamismo social intenso hoje, cara, principalmente depois do advento da internet, né? Tudo muito rápido, tudo muito ligeiro, e poucas pessoas têm vontade de mergulhar em busca da realidade. Quer dizer, acredita-se que a realidade é fácil de se achar. Entende? E aí o camarada vai pegando o que vê pela frente, pô. Olha, meu irmão, já me deparei com pessoas que ficaram loucas, de fato, por terem misturado sistemas de magia, pô. Isso é muito sério. Sabe, traçado, achando que pode se traçar. Aí o cara vai para um ritual xamânico, dia seguinte vai para uma magia cerimonial. Aí trabalha com o espírito planetário, depois conjura daimons, depois vai para um ritual de magia angélica, depois vai para terreiro de Umbanda. Meu irmão, você tem que ir com calma, dá uma segurada aí, vai entendendo o que você está fazendo, que forças são essas que você está evocando, se são espíritos, se são formas de pensamento, o que de danado você está fazendo para você caminhar com firmeza. Fórmula pronta a gente encontra um bocado, mas infelizmente, principalmente as que são produzidas hoje em dia, são vazias, meu irmão. São mecanismos vazios, sem essência. Infelizmente. E aí tem muita gente que não gosta disso, né, cara? Por isso que o livro de São Cipriano faz muito sucesso. Há muito tempo. É isso aí. E tem a questão também da própria transformação, né, das figuras dos deuses. Por exemplo, no caso da Lilith, é fácil você entender por que ela virou um avatar do feminismo. Porque a forma como a Lilith foi apresentada para as pessoas é que ela foi a primeira mulher de Adão e que não quis ficar com ele. Então, é uma mulher que não precisa de um homem. Sim. Daí vira
o ideal para esse tipo de Que ela não invólucro aceitou. perfeito, né? E os deuses vão se transformando, né? Você mesmo deu esse exemplo do deus da guerra, Jeová, que virou o pai do príncipe da paz. Então, eles vão Sim, mudando tanto que às vezes não é nem só a questão de serem da gente transformar eles, mas eles também se transformam, os deuses também estão evoluindo. sim. Olha, eu concordo com isso. Se a gente for analisar, porque veja só, o que seria um Deus, meu irmão? O que seria uma divindade? O que nós chamamos de divindade? Uma leitura muito superficial. Eu penso da seguinte forma: existem seres que possuem um potencial intelectivo, uma força mesmo assim, muito superior à nossa. E nós temos um mau costume de tentar atribuir imaginar, entender a organização social dessas divindades, se é que eles se organizam em sociedade de fato, pô. São outras coisas, outros níveis de consciência, outras constituições energéticas, muito difícil da gente alcançar, mas como a gente não consegue entender bem, a gente tenta compreendê-los do mesmo modo que nós nos organizamos aqui. Então, uma sociedade muito marcial, muito belicosa, beligerante, vai colocar lá, vai dizer, poxa, os deuses estão tudo brigando, meu irmão, no céu. Deus tal é mentiroso. Ele inventou a história para deusa X, ele mentiu, ele transou com essa deusa aí porque ele estava sentindo desejo por ela, não sei o quê. E é tudo muito humano, pô. E aí é importante, através de um processo mágico cerimonial, ou através de um processo xamânico, ou através de um processo meditativo, a alteração do estado de consciência para poder levantar o véu e tentar sentir o que tem do outro lado mesmo, para entender que força é essa que eu estou tentando lidar. Sabe, sem esse processo de autoconhecimento e de mergulho nos reinos internos, que aí sim, na minha humilde visão, mergulhando aqui dentro, a gente consegue levantar o véu e saltá-la para fora, entende? E aí, assim como em cima e embaixo mesmo, de fato, né? Se a gente não realiza esse mergulho interno, fica difícil, pô. E aí a gente imagina que tem um monte de anjo aqui brigando com um bocado de demônio. Bem, eu vou acabar viajando aqui, viu, Tom Salskas? Acho que você tá no lugar de um monte de gente que gosta de viagem, meu amigo. Cara, agora disso, eu tava criando outro caminho aqui na minha cabeça de pensamento, que você falou das entidades ou divindades do passado que talvez foram criando características e se apresentando hoje, né? Você mencionou alguma questão de Bel como senhor lá atrás, né? E a gente, acho que Bel, se eu não me engano, era na parte da Suméria, depois quando vem o pessoal acadiano, esse Bel vira Baal, e aí isso vai se transformando. O quanto disso daí você acha que seria uma origem, uma raiz do que hoje a gente chama de, sei lá, Beuzebu, Baal, Belial, todas essas coisas? Você acha que isso tem uma correspondência direta? Cara, na verdade, essa ideia de Bel, esse ser chamado Bel, está presente entre os sumérios, entre os fenícios, hurritas e hititas. Na verdade, não é só um. Acaba sendo um termo genérico para qualquer divindade, seja ela menor ou maior. Uma das traduções possíveis para esse termo é Senhor, ou o Deus, entende? Então, com o tempo, essa expressão foi se difundindo, né? E povos vizinhos ali foram assimilando esse termo e passando a utilizá-lo para nomear suas divindades, suas próprias divindades, as divindades locais. E chegou o momento em que os nossos ancestrais hebreus utilizaram essa expressão tanto para categorizar o próprio Deus, o Deus criador, né, de acordo com sua concepção e estrutura de fé, como para nomear algumas entidades consideradas demoníacas. E aí o Senhor das Moscas, né, que alguns chamam de Beuzebu, outros vão chamar Baal-Zebu, Beelzebut e por aí vai. Mas, em linhas gerais, é um termo genérico que significa Senhor, ou o Deus. E aí vibrou dessa forma. Vou fazer a rodada final aqui para ver quem tem últimas palavras, quem quer comentar mais alguma coisa. André Correia, é com você. Cara, fantástico. Dá margem para milhões de perguntas, de questionamentos, de histórias, de elucubrações, assim, para vários lados. É um assunto
acho que com um terreno muito fértil para a gente ir para muitos lados. Eu não preciso falar, eu já sou partidário de você ter uma carteirinha do Mayhem. Então, cara, valeu por hoje, assim como valeu por todas as vezes que você vem. A gente sempre tá conversando por WhatsApp, trocando figurinha. Volte sempre, porque o que você tem para oferecer é riquíssimo, cara, riquíssimo mesmo. É um assunto que eu paro para ouvir fácil, fácil. E se você quer ver um pouquinho sobre paganismo, bruxaria, por um outro ponto de vista, André Correia Paganismo no Instagram, logo logo o site também. E no YouTube alguns vídeos subindo aos pouquinhos. Romulo, obrigado por hoje, pessoal. Valeuzão. Beijo para vocês, até a próxima. Robson Belli. É um prazer ouvir o Rômulo, estar aqui com ele. Participei de um dos cursos dele, inclusive sobre Salomão, né? Numa ocasião. Recomendo bastante o pessoal conhecer o trabalho do Rômulo. A gente já trocou algumas figurinhas também. E aguardo novos escritos, né, dele para publicação. Vamos ver se eu, estando agora no Brasil, eu consigo trazer algumas coisas para cá, ou pelo menos levar para casa, né? Muito obrigado, Rômulo, pela presença. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com uma magia um tanto quanto mais moderna, ali do período de 1200 a 1800, acessa lá robsonbelli.com.br. Rodrigo Elutanek. É aula fantástica. Eu estava aqui adorando essa aula e estou muito interessado nos livros que você citou. Ter acesso às fontes primárias, assim, é uma coisa de outro mundo. E, assim, muito obrigado por ter vindo, por ter dado essa luz nesse assunto. E recomendo vocês entrarem aqui no catarse.me/TDC. Vocês vão receber essa revista, que tem matérias fantásticas, vão fazer parte de grupos do Telegram, que vão te auxiliar na sua caminhada e vão poder participar dessa gravação aqui fantástica. E também sou favorável a você entrar aí no Boteco. Pedro Pavão. Bom, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, Rômulo, gratidão, cara, pela troca, por esse momento, por essa experiência. Eu gosto muito da oportunidade de poder sentar e conversar com pessoas que vão nesse lugar de profundidade e buscam descortinar tudo aquilo que está ali, aquele fog tenebroso da, entre aspas, nova era, que faz com que o circuito fique desconectado. Então, eu gosto muito quem está furando essa barreira de frequência existencial e permitindo que, de alguma forma, a energia possa vir da onde ela tem que vir e chegar onde tem que chegar. Então, só gratidão, cara. Só gratidão, só gratidão. E quem está a fim de conhecer um pouquinho mais de estudo sobre os cristais e buscar entender a natureza das pedrinhas sagradas antes das nossas cabeças entrarem no meio do caminho, é só procurar a gente ali como Círculo de Pedras ou Sou o Pedro Pavano no Instagram e vamos que vamos. É isso aí. Gratidão. Ulisses Massad. Romulo, cara, que aula fantástica. É um tema muito interessante e conhecer um pouco mais sobre Mesopotâmia e toda essa parte mágica, essas entidades, cara, sensacional. Teu conhecimento eu já tive a oportunidade de ver nos outros podcasts, eu vi com uma expectativa bem alta para hoje e com certeza não foi surpresa, né? Você hoje deu uma baita aula para a gente aí. Parabéns pelo conhecimento. E Obrigado, aproveitando para fazer o jabá, se você gosta de documentários e dos temas ocultismo, história, bruxaria, religião, acesse lá no YouTube cienciasproibidas.com.br e no YouTube, desculpa, no YouTube Ciências Proibidas, e nós estamos aí também nas outras redes sociais aí que estão na tela. É isso aí, galera. Isso aí. Eu queria também agradecer o Rômulo aqui. O Rômulo é mais do que alguém que eu admiro, ele é um amigo de fé, meu irmão camarada, anarquista, graças a Deus. E é um total. prazer sempre receber ele, participar dos cursos, ler os livros, enfim, é alguém para se acompanhar. Eu tenho uma pesquisada aqui, se você entrar em mortesubita.net e procurar por Mesopotâmia, você vai encontrar 89 textos.
Se você procurar por Suméria, 124 textos. Se você procurar por Babilônia, 208 textos. Então, só aí já demonstra a importância do sistema mesopotâmico em tudo que é sistema mágico hoje em dia. Então, convido vocês a entrar lá no site martsubita.net, pesquisar esses e outros termos. Inclusive, temos alguns textos, acho que ainda muito pouco, mas já temos alguns textos do Rômulo lá. Precisava ter um pouquinho mais. E se você gostar do conteúdo, e quiser participar do projeto, colaborar com a gente, é só acessar o catarse.me/morte súbita que você ganha o acesso premium à Morte Súbita, que não é um conteúdo exclusivo, porque nossa missão é levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Então nós nunca vamos limitar o conteúdo. Mas se você apoiar o projeto, você ganha alguns recursos a mais de leitura, alguns recursos de estudo, versões em PDF de todos os arquivos, versões em áudio de todos os arquivos, algumas ferramentas de comentário, de participação diferenciada, e algumas ferramentas de prática e de estudo do ocultismo também. E esse mês em particular, aqui estamos falando, para quem está ouvindo do futuro, estamos aqui em abril de 2024, a gente está sorteando, por uma cortesia da WICA, uma estátua de Pazuzu. Olha só, então se você não quiser, se você quiser mandar Pazuzu embora, ou se você quiser trazer ele, depende do jeito que você usar a estátua, né? É só você apoiar a gente esse mês que você estava colaborando, e isso aí vai valer até o final do mês. Então, mais uma vez, Rômulo, vou deixar você com as últimas palavras, é esse mesmo. Um dos meus filmes favoritos, esse daí. Sempre que eu assisto, dá vontade de comer sopa de ervilha. Se quiser chamar, se prepare. O negócio é quente. Melhor não. Querendo chamar, bota a estátua dele lá sem escrever nada. Só bota a fotografia do homem. Agora, se você quiser banir, aí daqui a pouco, quantos demônios sumero-babilônicos a gente contabiliza? São centenas. Imagine o trabalho que tinha o exorcista do passado remoto para tomar conta dessa turma todinha. Era tanta da estátua, velho. Tanta da imagem. Imagina o negócio. Bem, meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez, viu, a cada um de vocês. Estou na dívida aí com o Robson. Fiquei de mandar uns textos para você, meu irmão. Mas você vem para o Brasil, quando você estiver chegando, dê um toque aí, que aí eu mando por correio. Fiquei de mandar em PDF, mas eu acabei... Tranquilo que eu vou te visitar no Nordeste. Massa. A gente já, quando tiver vindo, me avise uma semana antes que eu já vou preparar o terreiro para a gente abrir uma mesa de catimbó. E aí o seguinte, é isso, quero agradecer a vocês, viu, pelo carinho, pelo convite, e no que estiver ao meu alcance, contem comigo aí, pô. Muito obrigado. Maravilha, brigadão, Rômulo. E quem está assistindo a gente, não esquece de compartilhar, curtir, comentar, todo aquele roteiro lá para o algoritmo saber do que você gosta, senão só vai ficar aparecendo Dancinha e Big Brother para você. É isso aí, nos vemos no próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, juventude. Obrigado.